Olá, meu nome é Júlio Teodoro da Costa, eu sou mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade pela UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui em Curitiba, no Paraná, no Brasil. E hoje eu venho mostrar para vocês um dos subitens da minha pesquisa de mestrado, onde eu analisei o periódico O Babado, que foi um periódico publicado pelo Grupo Expressão em Campinas durante os anos de 1996 a 1998. A década de 1990, em São Paulo, foi marcada pelo surgimento de uma maior diversidade de coletivos e movimentos organizados de pessoas, assumindo diversas frentes, como as voltadas para as questões homossexuais, lidando com o acolhimento, afirmação positiva, saúde e qualidade de vida de pessoas gays, lésbicas, travestis e transexuais, principalmente ligadas à epidemia de HIV e AIDS. Os grupos divulgavam suas ideias e propostas por meio de materiais informativos, eventos e encontros, paradas e marchas da diversidade, entre outras ações. O período também foi um momento de maior incorporação de novas formas de expressão e vivências da homossexualidade, com forte viés mercadológico. Algumas editoras, de olho nessa crescente fatia de mercado, lançaram periódicos voltados para um público recém-nomeado GLS, apostando em publicações com projetos gráficos e editoriais de boa qualidade, apresentando ensaios fotográficos, eróticos, dicas de comportamento, além de publicidade e propaganda direcionada para essas parcelas da população. Nesse cenário, surge o periódico O Babado, publicado em Campinas durante os anos de 1996 a 1998, editado pelo Expressão, Grupo de Defesa dos Direitos Humanos de Homossexuais, que abordava de forma humorística e informal diversos aspectos das vivências de pessoas homossexuais na época. Em suas colunas, divulgava atividades dos grupos homossexuais do Brasil, mas também, utilizando um posicionamento mais informal e divertido, haviam artigos de opinião, roteiros de bares, boates, sessões de fofoca, colunas de moda, comportamento, divulgação das artistas, pessoas influentes da noite e drag queens, sempre utilizando do humor e da sátira para criticar posicionamentos considerados inadequados. Na coluna Veneno, são contados episódios inusitados, onde a colunista, ao narrar, também dá algumas alfinetadas em pessoas que estão envolvidas em comportamentos que julga inadequados. Ao comentar os acontecimentos, utiliza de interjeições como tô passada, tô incrédula, então tá, para demonstrar o seu espanto com tais ocorrências, como se fossem extraordinárias e completamente fora de sua realidade, deixando-a chocada e surpreendida pela capacidade das pessoas em estarem naquelas situações, em uma postura que pode simbolizar superioridade. Faz isso com ares de brincadeira e para estimular o riso, o que não é exime de reforçar posicionamentos normativos. No diálogo com leitores, estabelece certa relação de conivência, intimidade. A partir dessa superioridade compartilhada e imaginada, constrói-se uma posição de sujeito valorizada, em que julga as outras pessoas, com a vantagem de não sofrer com o veneno da coluna, por rir e julgar junto com a autora. Assim, de modo irônico e bem-humorado, a coluna Veneno cria homonormatividades, representações do que é considerado interessante e do que poderia ser motivo de repúdio nos círculos que frequentam. Mesmo participando de grupos deslegitimados dentro de padrões heterossexuais, ainda reforçam alguns valores do sistema sexo-gênero, no qual pessoas que destoam de padrões normativos de masculinidade e feminilidade acabam sendo alvo de maior vigilância. Segundo Judith Butler, essas prescrições e normas atualizadas acabariam por criar as posições onde quem discrimina e quem é discriminado podem adquirir inteligibilidade. Leitores, ao se engajarem com tais posições, poderiam investir nos comportamentos propostos, bem como perpetuar os valores expressados, produzindo discriminações e homonormatividades dentro do próprio movimento homossexual. Para refletir sobre tais questões, utilizamos também o conceito de tecnologias de gênero, proposto por Teresa de Lauretis. Segundo a autora, as pessoas, em suas vivências diárias, são interpeladas a engajarem com as representações das identidades em circulação pela sociedade, negociando-as e podendo tomá-las como sua própria autorrepresentação, encarando-as como reais, mas sendo elas, na verdade, imaginadas.
A partir dessa interpelação, alguns comportamentos e práticas terão maior investimento. Modos de vestir, de se comportar, de desejar e interagir com as outras pessoas acabam fazendo parte de suas vivências, sendo algo como um comprometimento emocional e um interesse investido no poder relativo, satisfação, recompensa, vantagem ou crítica que tal posição promete, mas não relativamente garante. Segundo Lauretis, as escolhas técnicas contribuem para a construção dessas representações. Assim, as escolhas de design gráfico são de extrema relevância para a coluna Veneno. A seleção dos elementos técnicos, como fonte, paletas de cores, fotografias, grids e ilustrações, contribuem para associar conteúdos simbólicos ao texto da coluna, como superioridade, a expressão de pose representados em fotografias, sensualidade, a ligação entre tons de vermelho dos lábios e o nome da coluna, personalidade, a fonte em script, semelhando-se a letras cursivas, e o poder, o tema de mulheres poderosas e que possuem olhar e poderes devastadores. Todos somados contribuem para a representação do que a coluna constrói. Para realizar tal pesquisa, o acesso ao acervo do professor Dr. Luiz Motti foi fundamental. Esse acesso se iniciou antes da pandemia, mas foi interrompido com a implantação de medidas de distanciamento social. Assim, estratégias tiveram de ser traçadas para lidar com o novo cenário. As limitações no contato e visitas de acervo, a diminuição da possibilidade de criação de recortes devido ao acesso das fontes, a própria construção da análise, que teve de se ater ao material obtido, refletiram nas escolhas metodológicas, focando-se na construção de uma pesquisa inteiramente documental. Com muitas atividades de ensino, pesquisa e extensão acontecendo pela modalidade virtual, a divulgação e realização e participação de eventos e encontros foi facilitada. Vale citar a realização do seminário Museu, Memória e Museologia LGBT e mais Resistências, evento que adquiriu abrangência nacional, bem como encontros da rede LGBT+, de Memória e Museologia Social, ambos voltados para discutir processos de preservação da memória LGBT no Brasil, contando com a participação de diversos pesquisadores de diversas localidades, o que permitiu trocas de grande importância. Ambos tiveram grande relevância para o desenvolvimento da pesquisa, permitindo conhecer outros pesquisadores e pesquisadoras, que forneceram aportes teóricos fundamentais para o andamento da pesquisa, bem como sua conclusão. Bom, esse foi o resumo de um dos capítulos da minha dissertação. E qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail que eu deixo aqui e podem entrar em contato à vontade. Obrigado e até mais.